o que me humaniza, essa é a evolução. E as pessoas estão querendo trabalhar num processo de ignora a sua emoção e vamos pro clichê. Ah, para de frescura e tudo é... Cara, mas assim, existem as emoções, lide com elas. Que fome é essa? Fala pra gente, você tem fome de quê? Hoje, mais equilibrada, porque passei já por alguns tratamentos, tudo. Tá. Sou da H9, já falei com você uma vez. É, eu lembro de você. É inacreditável, né? Eu até me arrumei um pouquinho, né? Que eu falei, Ah, hoje eu é? vou conversar com a Andressa. Que legal. E aí, Dri, me conta. E veio agora, você acabou de falar de uma coisa que estava no meu pensamento antes da gente conectar, que é o controle, né? Tá. E me veio isso de falar para você, fome de liberdade, mas de Uhum. liberdade, de não controlar mais nada mesmo, né? De Uhum. entregar. Eu acho que esse é o momento em que a gente tem que entregar e confiar, né? Isso está vindo muito para mim. Eu vi numa live sua você falando sobre isso, sobre o controle, e eu me dei conta de como eu queria controlar tudo, a minha vida, Uhum. todos os passos, como isso era real em mim, forte, né? Ah, E e como é hoje que tá essa liberdade que você tem fome? ela tá começando, sabe? Uhum. Tá começando assim. E é bom sentir isso, essa liberdade, né? É ótimo. É difícil, é muito difícil. Não é É difícil fácil. sentir a liberdade? Ou É, é difícil largar o controle? é difícil soltar o controle, Então não é difícil a liberdade. O que é difícil é o controle. é verdade. Tentar controlar todas as variáveis possíveis, isso enlouquece. É a Enlouquece. loucura, É né? verdade. É a loucura, é o que vai levando muita gente a muita dor. E assim, existe um. Vamos aprofundar um pouquinho nisso, Dri. É assim, ó, o que as pessoas buscam? Elas buscam é, um controle. Esse controle, na verdade, ele vem para que. É muito maluco, porque eu estou indo muito na contramão do que muita gente está falando, né? Porque você precisa controlar as suas emoções e você não pode controlar as suas emoções. Se você fizer qualquer coisa que você controle as suas emoções, você vai ser muito. As nossas emoções, elas precisam ser olhadas, observadas. Se eu tentar controlar, eu não olho para elas, porque elas saltam por alguma razão. E aí eu preciso olhar para elas para entender por que é que elas estão saltando. Elas estão querendo nos dizer coisas. Então, quando a minha ira salta, a minha raiva salta, quando o meu medo salta, ele está me dando informações. Se eu controlar, se eu quiser controlar, se eu fizer isso, por exemplo, de uma maneira. Como é que eu vou explicar? Se eu tentar controlar as minhas emoções, aqui tem coisas que eu não quero falar porque eu não quero gerar polêmica, porque polêmica gera dor. E a minha intenção não é gerar dor, a minha intenção é gerar alívio. Então, gerar liberdade, não mais prisão. Então, assim, e eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o que eu falo aqui, porque tem pessoas que começaram a assistir agora, tem pessoas que já são alunos, então existem muitas pessoas, e a ideia é gerar alívio. Então, vamos lá. Se eu preciso olhar para as minhas emoções e não controlá-las, amá-las. Se eu Eu entendi. controlar as minhas emoções, o que vai acontecer? Se eu fizer um processo de controle emocional e colocar tudo no controle para eu não sentir, eu não quero mais sentir. O que eu fico? O que eu faço? Eu viro massa de manobra. Porque são as minhas emoções que me dizem o que tá bom e o que tá ruim. Então eu não posso controlar, eu tenho que olhar, elas saltam e eu olho para elas, sem julgamento. Eu só observo as minhas emoções. Porque ela é o que nos faz humano. Se eu acabar com ela, eu não tenho nada. Eu virei robô. É o que Parece estão que a tentando gente fazer.
para a gente ganhar mais dinheiro e para a gente ter mais. Anula as emoções, deixa ela quieta, porque aí é só mente, 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 foco, meta e foco em meta para alcançar mais, porque ter sucesso na cabeça das pessoas está envolvendo conquista. E aí abafei o meu emoção. E aí eu virei o quê? Um robô. E é o que uma grande parte que vai contra-atacar o que a Andresa está dizendo, porque é interessante que as pessoas virem robô e sejam um robô racional que pensa com um objetivo empresarial para que ele ganhe mais dinheiro e, consequentemente, a empresa ganhe mais dinheiro. Só que é só hipnótico isso. Mas essa controle, uma hora ele pipoca. E aí vai ser o quê? A hora que ele soltar, porque eu controlei a minha mente, usamos a mente controlou a emoção, de maneira a manipular para que isso aconteça. Só que aquele emocional fica no nosso campo. É um campo astral, é um campo inconsciente. Ele está lá. Uma hora ele vai surgir. E a hora que ele surgir, vira um monstro. Aí é a loucura, aí é o processo. A pessoa está obsediada, ela é louca. A hora que ela não servir mais ao sistema, recolhe ela, coloca no manicômio e vamos contratar outro robô. Então, eu não estou dizendo que a gente não tenha que olhar para nossas emoções e aprender a lidar com elas, mas não controlá-las, lidar. Porque controlar é muito fácil. É muito diferente isso. Você controla, vira um robô, e aí dentro desse processo de robô, você não precisa lidar com as emoções. É a mesma coisa que pegar uma criança que dá trabalho, e agora as mães estão vendo, né? Todas as mães já sabem, claro. Imagina se lidar com 2 crianças dentro de casa. É difícil você calcular a professora que lida com 20, 30, 40, sei lá, dependendo. Então, lidar com as crianças, lidar com o quê? Com a emoção das crianças. Lidar com o que ela está sentindo, com o medo, com a tristeza, com a infantilidade. E aí as minhas criaturas, ao invés de eu lidar com elas, que ainda são infantis, que ainda são crianças, que ainda são imaturas, eu sou o consciente que vou olhar para esses meus fractais, todos, e ajudar eles a evoluir, iluminá-los, e não controlá-los, mas iluminá-los, lidar com ele, evoluir essas minhas contrapartes. Que é, todo mundo fala da criança interior, né? Ou ela é birrenta, ou ela é pura. Ou ela é ingênua, ou ela é pura. Ela brinca. Então, assim, isso é lidar, mas as pessoas não querem lidar. Elas querem controlar. No momento em que todo mundo está dizendo controla, foco, meta, o que você vai fazer? Você vai virar. Se você abafar todas as suas emoções, seja bem-vindo ao mundo dos robôs. Dos robôs. Um absurdo. Você vai sofrer um absurdo porque você tá enjaulando tudo que você é. Tudo que você é. E aí você tá... que eu te falei, essa liberdade de realmente assim sentir, entender o que eu sinto. A minha raiva, a minha tristeza, o meu medo, porque tem uma cultura de autoestima. Que autoestima, gente? Mas eu sou bom. Mas bom no quê? Você é tão bom assim, pra ter essa autoestima tão incrível? E eu tô bem o tempo inteiro. Por que a gente tem que estar bem o tempo inteiro? Ninguém é assim, isso não é o ser humano. Isso é uma invenção e estão criando uma cultura de que é assim que tem que ser. Mas não é. E é o que eu venho falando sempre, a vida é como é. O ser é como é, cheio de estruturas difíceis, fáceis, boas, ruins. Tá cortando. Tá cortando. Voltou, legal. Então o ser, ele é como é. E se a gente tentar abafar, o que nos faz humano... O que nos faz seres humanos, eu não estou falando seres só pensantes, eu estou falando de humanização, de empatia, de olhar para o outro, de se importar. Isso nos faz humano. Porque senão nos faz robôs que cumprem meta pensantes, robôs pensantes. O que nos faz humano, o que nos humaniza, são os nossos sentimentos, é lidar com as variáveis, com a dor, com a tristeza. Então, quando o nosso filho está triste, quando a nossa mãe está triste, é olhar para aquilo e saber que às vezes eu não posso resolver, mas eu posso dar colo. É o que eu vou fazer agora. Às vezes só precisa de um cafuné. Eu trabalho na enfermagem.
E esse momento é um momento muito difícil, em que eu deixo minha família, vou para o hospital trabalhar e eu sei o que eu vou encontrar lá. Pessoas que precisam disso. Elas vão É, precisar disso nesse momento, né? De você dar um toque, de você só. dar um acalento, dar um minuto de ouvido. É. É isso que as pessoas Porque precisam. a família dela também tá lá em casa. Né? Então, assim, só que assim, André, eu queria levantar um ponto aqui que eu acho bem interessante, que agora virou uma cultura de vamos ser legais, vamos ser bons, né? Mas, ai, agora eu vou porque as pessoas estão passando fome. Gente, as pessoas sempre passaram fome. Você não tinha visto isso? Então, onde é que você estava? Então, onde estava a alienação? As pessoas sempre passaram fome. Então, se você já ajudava, você já olhava. Né? Agora, aquelas pessoas que de repente não olhavam para isso, elas estão observando. Então, elas nem são piores nem melhores, só que elas não olhavam, porque desde que eu sou pequena as pessoas passam fome. Eu vivi em lugares, vim de comunidades, eu nunca morei numa comunidade, mas todos os meus amigos moravam lá. Eu morava próximo, eu venho do Inocop e Campo Limpo. Então, se eu morava no Campo Limpo, eu brinco que, assim, eu não morava no Campo Limpo, eu morava no Inocop e Campo Limpo. Né? E assim, é uma realidade, e eu vim dessa realidade. Então, assim, as pessoas sempre tiveram dificuldades ali. Não é agora que a dificuldade veio, agora as pessoas pararam para olhar. Mas se ninguém fez nada antes, ai, agora as pessoas precisam, as pessoas sempre precisaram. E o que foi que cada um fez? Né? Como foi que cada um serviu ou ajudou? Porque as pessoas vivem como. Existem dois momentos, duas situações que acontecem muito, e é muito característico do nosso povo, por alguma razão que a gente não tem muita explicação, e não precisa explicar, a gente só precisa olhar para a situação. Né? A gente vem de situações das pessoas guardarem para o dia que faltar, né? Então, os mais velhos, então a minha avó, ela veio com a mãe que veio de guerra e que guardava para o dia que faltar. Então, a gente Poxa, não pode viver assim, sempre guardando só para o dia que faltar e não vive o presente. Isso é ruim. Mas também existe uma cultura que a gente, não sei porquê, a gente vive com algumas outras pessoas, que aí está numa outra polaridade, tão ao contrário, que é viver como se não houvesse amanhã. Então, eu tenho dinheiro, eu compro tudo hoje. É um vazio que fica sendo preenchido com bebida, com balada, com cerveja, com roupa, com comida, e assim, como se não houvesse amanhã. Então, e ninguém está vivendo no presente. Né? E assim, e o amanhã? E quem guardou? Quem poupou um pouco? Ah, Andresa, mas eu ganho muito pouco, não dá para poupar. Gente, a minha avó era pensionista, ganhava pensão. E era porque ela não tinha. Porque minha avó foi, a avó que cuidou de mim, ela foi empregada doméstica, chegava em casa e fazia costura. Ela não ganhou uma aposentadoria, ela não tinha uma reserva. Só que ela tinha a reserva dela, porque ela não vivia como se não houvesse amanhã, entende? E quando eu fiz 18 anos, foi ela que me deu a minha carta. Era caro. E quando ela morreu, ela tinha o dinheiro dela para suportar as necessidades que ela tinha antes de morrer. E aí ela, a gente, né, para as necessidades que ela precisasse. Então, assim, é muito maluco. Então, é não viver como lá na frente, só com o dia que faltar, mas também não viver como se não houvesse amanhã. Ai, Andresa, é fácil para você falar. Não é. Eu já vivi tudo isso. E aí eu me olhei para a minha vida e falei, cara, porque eu bebia como se não houvesse amanhã. Quando eu tomava cerveja, como se não houvesse amanhã. Que vazio é esse que está todo mundo tentando preencher? Eu olhei para o meu vazio. E o meu vazio era medo, era insegurança, era carência. Então eu não estou falando de uma coisa que eu não vivi. Eu estou falando para você olhar, para todo mundo olhar para isso, porque eu vivi. E quando eu olhei e olhei para as minhas emoções, elas pararam de me atacar. Elas passaram a me ensinar. E a gente convive. Eu lido com as minhas emoções. Eu não quero virar um robô. O que me faz humano são as minhas emoções. Não é a minha racionalidade que me faz humano, que me humaniza, eu quero dizer.
que me humaniza. Essa é a evolução. E as pessoas estão querendo trabalhar num processo de ignora a sua emoção e vamos pro clichê. Ah, para de frescura e tudo é... Cara, mas assim, existem as emoções, lide com elas. Pare de frescura no sentido de que você vai surtar, lide com o seu surto. Esse é o seu fractal que está surtado. Olha para ele. Ele está desesperado pedindo para você olhar para ele. E você está fingindo que ele não existe. Está colocando sempre debaixo do tapete. Depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Né? Não é Então um tem processo fácil. Não é um Não é processo fácil. fácil. Realmente requer, eu acho que a gente estude, comece a compreender. Requer o não É todo. julgamento. Hã? Requer não julgar a si mesma. Julgar, não julgar a si mesmo. É um dos principais. E quando você começa a não julgar você, você também já começa a não julgar as pessoas que estão ao seu redor e não fazer essa cobrança e aceitar melhor o que vem, né? E é essa liberdade que te dá paz de espírito, que começa a te dar equilíbrio para você enfrentar realmente as dificuldades que tá aí na sua frente, porque as dificuldades vão vir para o seu crescimento também, para o seu entendimento, para ela vai vir pelo crescimento, mas ela não só por isso, ela vai vir porque ela vai vir porque faz parte da vida. A coisa boa, a coisa ruim, ela faz parte da vida. Isso não é a gente precisa voltar para esse lugar de que tá tudo bem ser falho, mas a gente colocou o orgulho no lugar e aquela boa, eu sou tão bonzinho. Tá, isso é orgulho também. Por que você quer ser tão bonzinho? O que você está querendo com isso? Possivelmente para ser aceito, para ser amado, para ser querido. E aí a sua criatura, quando ela surta, ela não pode surtar. Porque você tem que ser bonzinho para as pessoas te amarem. Agora, se eu não sou aquela figura fofa e aí o outro não vai me amar, então o outro não me ama como eu sou. Porque eu sou cheia de coisas boas e cheia de dificuldades, e cheia de criaturas que saltam de vez em quando. Essa liberdade é difícil, realmente essa parte de você libertar, entender e se perdoar, porque você tem um monte de coisa que são ruins dentro de você, de que você precisa trabalhar isso, de que você precisa olhar para isso também e com amor. Elas não são ruins. Eu é que estou julgando elas como ruins. Elas não são. Elas só são potentes. Elas só são, em algum momento, a tristeza ela não é ruim. Ela é. No Divertidamente, naquele desenho da Disney, é a tristeza que precisa se manifestar. Ela é ruim? Não, ela só é. Só é a tristeza. E às vezes é a raiva que vai resolver o problema. E como é que a raiva resolve? Botando fogo pela cabeça e quebrando vidro. Mas ali foi ela que resolveu. Então, não é ruim, é só como cada pedaço nosso se manifesta. E se a gente permitir que no momento certo ele se manifeste para resolver, para impor limite, porque a raiva que impõe limite, até aqui, aqui você não passa. É a ira, se eu não deixar, vem todo mundo, invade meu espaço, a vida passa como um rolo compressor em cima de mim, e eu não faço nada. Né? Ou então eu fico puto porque a vida não é do jeito que eu quero. E aí as coisas não saíram do jeito que eu quero, sob o meu controle, e eu fico puto. Então é o quê? Eu tenho que controlar a minha raiva? Não! Eu tenho que entender que a vida não é do jeito que eu quero, que ela é como ela é, e que tudo não vai sair do mesmo jeito que eu quero. Porque vai sair como tiver que sair, como for possível. Né? E aí a gente fala aí, não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive. E sim aquele que tá mais, que lida melhor com as mudanças, com as adaptações, com ajustar as velas conforme o vento. Eu não controlo o vento. O vento e a coisa está acontecendo, e o vírus veio, e tem outras coisas que já vieram tão difíceis quanto, e a gente precisa lidar com as coisas conforme as coisas acontecem. E eu não tenho controle sobre isso. Quando eu tento controlar, e aí eu não controlo, eu fico puto. Quando eu fico puto, a minha raiva sobe. Mas a minha raiva, se eu entender que eu não controlo, ela não vai subir dessa maneira. Eu vou usar essa potência e vou falar, puta merda, como é que eu resolvo isso agora? Aí eu trouxe a ira como agente de resolução. Eu trago energia
É aí ele fala, como é que nós vamos resolver isso agora? E aí eu começo a buscar soluções em cima do que é, da vida como se apresentou. Porque senão eu tô bravo que meu filho não faz do jeito que eu quero. Porque aí eu quero controlar o meu filho. Eu quero controlar o meu marido, eu quero controlar o cara que trabalha comigo. Aí eu não tô sendo humano. Eu não tô humanizado. Entende? Eu tô robô. Uhum. É Eu acho que eu isso. fui robô tanto tempo. Ah, tamo junto. Nossa Senhora, você vai falando, aí você vai vendo os seus processos da sua vida e você fala, meu Deus do céu. E Mas aí a estamos gente aí não. porque... Aí a gente quer a liberdade, mas quando a liberdade vem, a gente prefere a gaiola. Não, quero Por liberdade. quê? Porque aí eu viro assim para as pessoas e falo, ela fala, e agora? Eu falo, agora voa. Vai! Não, mas eu prefiro a regra, o controle. A gaiola tá aberta, mas eu quero ficar no controle. Aí eu Não, fecho a quero não. gaiola e fico ali na regrinha, sem lidar com as minhas emoções. Então não é para controlar, é para lidar. E lidar não é fácil. Pensa na estrutura que eu falei da criança. Imagina, a gente lidar com duas crianças dentro de casa é uma loucura. Imagina a professora que lida com todas essas variáveis. É isso que os professores fazem. Vocês que trabalham na área da saúde lidam com as pessoas entrando em dor, entrando em surto, as famílias que lidam com processos que elas não estão entendendo, né? Então as pessoas precisam lidar com todas essas variáveis para elas compreenderem quem elas são, o que move elas, para elas não serem as vítimas. E não tem nem nada nem certo nem errado, tem o de cada um, é o que é. É Entende? o que é, vem como vem. Então a fome da liberdade, ela está invariavelmente ligada à ausência do controle. E as pessoas querem liberdade, mas elas não querem largar o controle. E o controle te prende. Tudo aquilo que eu quero controlar, me controla. Entendeu? É, é as massas. É as massas. É as massas que você vai criando com o controle. Porque eu acho que quanto mais você quer controlar, mais você cria massas fractais. E vai criando e vai Isso. criando. Aí, de repente, você se vê totalmente dominada por isso na sua vida. Você vê que os seus movimentos são controlados por essas massas que você criou. Aí, quando você Sim. começa a ir para dentro de você, que você começa a enxergar, entender tudo isso, você vai buscando essa liberdade, né? Você Aí vai muitas querendo. E aí muitas pessoas, para conseguirem essa liberdade, por elas não conseguirem dar um basta, porque elas estão com medo do que o mundo vai dizer, ou porque elas estão com elas assumiram tanta dor e tentando controlar todos esses pedaços, ou brava, puta, porque a vida não foi do jeito que ela quis, aí ela entra numa raiva, e aí ela gasta tanta energia com a raiva que ela esvai de energia, e aí ela entra num processo de ausência de energia, ausência de vitalidade. Então, uma tristeza profunda, porque eu não tenho força mais. Depressão. Aí é uma depressão. E aí muitas pessoas, elas ou surtam no pânico, que é uma variável, é a criatura tentando desesperadamente saltar, e aí Entendi. muitas entram num processo de, para me libertar, eu tenho a vontade de me matar. É Uhum. um desejo de liberdade da dor. Mas eu preciso olhar para a dor. E no fundo, essa tristeza, eu não posso fingir que ela não existe. Quanto mais eu fingo que ela não existe, pior fica. E quando eu olho para ela, eu vou reconhecer que, na verdade, eu estou frustrado porque a vida não foi do jeito que eu queria. Mas sabe por quê? Porque a vida não é do jeito que eu quero. E eu não estou falando que tudo isso não vai desencadear um monte de problema hormonal, né? E que aí tem as variáveis que realmente físicas, né? Mas eu preciso estar atrelado. Então, tem um tratamento medicamentoso muito necessário, tá? Quando a pessoa está numa crise, precisa sim, o corpo dela já desregulou a ponto dos hormônios não estarem mais sendo liberados. Então, ela precisa sim. Mas aliado a isso, porque uma hora o remédio não vai mais fazer efeito. Então eu preciso aliar, ele embota o sentimento, mas uma hora as criaturas vão soltar, elas só vão ficar mais fortes, né? Porque eu não tô... E aí aliado a isso, olhar, a vida não é como eu quero. Quem disse que seria? De onde a gente tirou que só vai ser alegria?
Ou que todo mundo tem que passar por um tapete vermelho para eu passar. Não, todo mundo não tem. Todo mundo não vai por tapete vermelho. As empresas. Ai, mas meu marido foi embora e eu não aceito. Aceitando ou não, a vida é como é. Ah, mas o meu filho não é como eu gostaria. Gostando ou não gostando, ele é como é. Ah, mas as empresas, mas eu fui mandada embora, mas a minha amiga não foi a minha amiga, e depois disso eu fiquei numa tristeza. Gente, ela foi o que ela conseguiu. E eu criei expectativas que eu quis. Eu criei uma expectativa e de repente eu vejo que a pessoa ela é cheia de defeito, paixonite aguda. A gente só vê a coisa boa. Quando aquela paixonite acaba, eu começo a ver o defeito. Falo, ele nunca foi mentiroso, ele sempre foi. Eu é que não via isso. Ele sempre foi bom e ruim. Casamento é bem assim, você vai vendo as coisas depois. E aí você vai amando a pessoa. Então, mas aí você fala, não. Você vai amando os defeitos também. Você vai amando aquele ser como um todo. Irritante, às vezes louco, vai ficar chato. E às vezes eu tô tão chata que eu falo, meu Deus, eu devia Como sair ele de me perto de mim. aguenta. Eu queria sair de perto de mim hoje, não consigo. É Não verdade. assim. É E aí assim, você sim. vai amando o ser, cheio de coisas boas, coisas ruins, cheio de defeitos, e ainda assim eu escolho estar com ele ainda com todos os defeitos. Ou não dá mais, tá difícil demais, invade um espaço meu que não quero que seja invadido, eu continuo amando ele. Então, para amá-lo, é melhor eu estar longe. Porque eu amo aquele ser, eu não quero que ele mude, mas tá difícil conviver com ele. Então, eu amo tanto que para que ele possa ser exatamente como ele é, eu prefiro que ele siga o caminho dele e eu sigo o meu. E a gente continua sendo seres que se amam, entende? Ainda que não estejam juntos, sem julgamento. Então, esse processo da liberdade, ele vai muito de encontro à ausência do controle. E quando as pessoas começam a pensar em se matar, elas estão buscando essa liberdade. Mas para isso elas precisam sair do controle e entender que elas não mandam nada. Ai, mas ninguém vem me visitar. Cara, não vem, é o que é. Ah, mas deveria. Não deveria, enfim, é o que é. Ai, mas eu fico triste. Mas é a vida. Mas ninguém tem que vir me visitar. Ah, tem. Cara, não tem. Enquanto você quiser entrar no controle de que os outros têm que fazer para você aquilo que você acredita, que as pessoas te devem alguma coisa, você está na dívida. Ninguém deve nada para ninguém. Você está na cobrança. Você vai estar na dor. Fazer isso não tá castigando o outro, só está castigando a si próprio. Entende? E aí essa dor, essa vontade de se libertar de tudo isso é um processo de sair desse controle. E aí começa a vir esses pensamentos, porque aí a gente já baixou o padrão, aí já tem processo obsessivo, e o processo obsessivo não é ruim, só é tudo que está na mesma frequência. Então, tristeza, 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 baixou o padrão, você vai sintonizar com todos os seres que estão na mesma densidade de tristeza, obsessivamente falando na mesma. Então, ele não é ruim, ele só está na mesma frequência que você. E aí só potencializa aquilo que você criou para você enquanto massa. Então, não lidar com as minhas emoções só vai piorar e não vai. Então, o controle é assim, é deixar é virar um robô ao invés de lidar com as minhas emoções, porque é muito mais difícil lidar com as emoções do que ser um robô. Ser robô é mais fácil. Só que quem não sente nada, nem dor nem amor. Quem quer controlar as emoções, controla tudo. Aí ele começa a virar um gelo. E aí É ele não verdade. sente mais nada. Nem a dor, nem a coisa Nem o amor. ruim, nem a coisa boa. Porque ele anulou o corpo astral dele. Ele anulou, ou está tentando anular, e dar vazão só para o racional. Então, se é só racional, não está mais humanizado. Está só racional. Entendi. Tá humanoide, não necessariamente humanizado, que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Muito Tá bom, bom. Dri? Muito Muito, bom. muito, muito, muito bom. A Muito conversa bom, muito rendeu. obrigada. Eu Eu só que queria te falar agradeço. uma coisa. Hoje, antes de entrar para conversar com você, estava aqui. Eu não sei, veio uma inspiração muito grande. E talvez seja bom a gente falar só um pouquinho disso. De que para a gente estar aqui hoje, vivendo esse momento, que é muito importante,
e que é sensacional para o planeta, é uma transição que é bonita também, é muito bonita e grande. Tem muita gente que não está e que queria estar. Tem muitos espíritos que gostariam de ter essa oportunidade que a gente que está tendo é valiosa, né? E que, além disso, tem uma imensidão de espíritos também nos auxiliando a passar por isso. Não tenho a né? menor dúvida. Então, isso veio tão forte para mim hoje, sabe? Me deu muito acalento de que eu vou trabalhar para ajudar uma pessoa, mas que tem muitos espíritos ao meu redor me ajudando para estar ali e ajudando aquelas pessoas, e que essa oportunidade é muito valiosa para todos nós. Então, a gente tem que acordar todo dia e buscar dar o nosso melhor. Sim, com certeza. Né? E quem. Ai, o que eu posso fazer mais? Essas pessoas estão em desespero por fazer mais, por Não, fazer não tudo. precisa de Na verdade, desespero. é porque possivelmente ela não fazia nada. E agora é uma oportunidade que a gente está tendo de ver o que eu posso fazer. Né? E agora eu Isso. quero fazer e não posso fazer. A gente está começando a ficar com saudade do trabalho. Olha, a gente odiava aquela porcaria, porque aquele meu amigo do trabalho, aquele era chato, era isso, era aquilo. Cara, a gente está começando a ficar com vontade de estar olhando para o nosso trabalho com um amor que a gente não conseguia ver. Com uma vontade de estar lá com aquelas pessoas, até com aquela chata. Até com a chata eu tô com saudade. Porque até a chata tá revendo um monte de coisa. Tudo. Tem tantas variáveis aí, né? E assim, e lidar com as dificuldades que vão vir. E que já estão vindo. Tem gente que tá passando fome, né? Mas eu já ajudava essas pessoas, não muda nada. Se eu posso ajudar um pouco mais, eu ajudo. Então não preciso estar nesse, ai, agora eu vou ajudar. Cara, se eu já ajudava, tá tudo bem, eu tô em paz. Agora, quem não ajudava, de repente está tendo uma oportunidade de falar, caramba, como eu posso fazer, né? Eu não fazia nada, eu tenho que fazer. Um pouquinho. Às vezes não é financeiro. Às vezes é só pegar o senhorzinho que mora no lado da minha casa e perguntar para ele se eu posso ir Tá no mercado precisando para de ele. alguma coisa, É. Ou mesmo Ah, dentro das próprias famílias. Tem muita sim. gente precisando de ajuda dentro da própria família. Tem muita gente em dor dentro das próprias famílias. Que Mas as assim, famílias estão sendo obrigadas a conviver. Então, você começa a ver as dificuldades um dos outros, então, né? sim, E mas você tem pode gente que ser não. luz ali. Ó, mas cuidado, tem gente que não quer ajuda. Ah, Não seja massa de manobra e não seja manipulado por aqueles que só querem manipular da É própria verdade. família. Da própria família. Então, quem quer, já sabe, então baixa o nariz e pede ajuda. Baixa o nariz e pede ajuda. Porque tem gente que não quer. Só quer manipular e se faz de coitado para atingir os seus objetivos de manipulação e de ficar naquela dor. Quem Cuidado. precisa pede, né? Os humanoterapeutas estão entendendo o que eu estou falando, porque isso é a própria manobra espiritual. Presta atenção, tá? Então, espiritualmente falando, isso é manipulação. E manipulação, quem fica manipulando para as coisas saírem do jeito que a gente quer é o mago negro. Certo? Então, que a gente não seja massa de manobra Sim. deles. Tá bom? Tá bom. Tri, beijo. Tchau, tchau. Tá com Deus. Até Deus te mais. ilumine sempre. Amém. A nós todos. Tchau.